Essa é a condição para você ser salvo e nascer de novo. Primeira condição é você reconhecer que você foi inoculado por um veneno mortal da antiga serpente chamada Satanás. E esse veneno mortal chama-se pecado. Segunda coisa que você precisa entender é que ninguém pode resolver o problema do seu pecado a não ser a pessoa de Jesus Cristo. E ele resolveu o problema do seu pecado, não foi com seus ensinamentos, nem mesmo com seus milagres. Ele resolveu o problema do seu pecado quando ele se colocou no seu lugar, como seu substituto, como seu representante, como seu fiador. E então diz a Bíblia que quando ele foi lá na cruz, Deus pegou todos os meus, os seus, os nossos pecados e lançou tudo isso sobre ele. E ele foi feito pecado por nós, e ele foi feito maldição por nós. E naquele momento não havia beleza nele, naquele momento todo o meu, o seu, o nosso pecado estava sobre ele. E diz a Bíblia que o sol escondeu o rosto dele, e diz a Bíblia que o Pai virou o rosto dele e o desamparou naquela cruz. E naquele momento a lei exigiu a morte dele, e ele morreu pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. E quando você olha para ele como aquele que morreu pelos seus pecados e crê nele, você recebe imediatamente a vida eterna. Louvado seja Deus. Aí acontece o milagre do novo nascimento. Você já olhou para Jesus como aquele que levou os seus pecados sobre a cruz, que morreu pelos seus pecados? Você que está nos acompanhando, não importa onde você esteja agora, mas se você reconhecer que Jesus Cristo, Filho de Deus, por amor a você, veio ao mundo e morreu pelos seus pecados, agora, nesse momento, o milagre do novo nascimento pode acontecer na sua vida, e você nascer de novo e ser filho de Deus e membro da família de Deus. Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 3. João capítulo 3. E faremos a leitura do verso 1 ao verso 15. E peço que você mantenha depois sua Bíblia aberta nesta passagem, para considerarmos juntos este texto. João capítulo 3, versos 1 a 15. Está escrito o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a mais importante decisão da vida. A mais importante decisão da vida.
O assunto que vamos tratar nesta manhã não é um assunto lateral, não é um assunto superficial, não é nem mesmo um assunto que pode ser deixado para depois sem qualquer consequência. Eu vou tratar daquilo que é vital, necessário, imperativo para a sua, para a minha, para a nossa vida. Eu quero falar então com você sobre novo nascimento. Isso é tão importante, que se você não nascer de novo, a sua religião é completamente vã. Se você não nascer de novo, a sua esperança de salvação é completamente vã. Se você não nascer de novo, sua expectativa do céu não passa de uma fantasia. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. É muito interessante que você pode ter muitos predicados religiosos. Você pode ser uma pessoa moralmente irrepreensível. Você pode ser uma pessoa que frequenta uma igreja e ser zeloso dos rituais e das normativas desta igreja. Você pode ser uma pessoa que tem Bíblia, que ora, que frequenta a igreja, que é dizimista. Você pode ser uma pessoa que até mesmo jejua várias vezes na semana. Você pode ser uma pessoa que exerça até mesmo liderança na igreja. Mas se você não nascer de novo, nada disso lhe aproveita. É necessário nascer de novo. E é curioso que Jesus, ao tratar deste assunto, não fala de novo nascimento, por exemplo, para Zaqueu, um homem que se enriquecera ilicitamente. Nem Jesus trata deste assunto com aquela mulher apanhada em flagrante adultério. É curioso que Jesus não trata deste assunto para aquele ladrão que estava na cruz, que vivera a vida toda à margem da lei, no crime. Mas Jesus trata deste assunto com um homem que era religioso. Aliás, da religião mais zelosa do seu tempo. Jesus trata deste assunto para um homem que era um mestre, que era um doutor de Bíblia, que era um teólogo. Jesus trata deste assunto para um homem que era membro do Sinédrio e exercia uma alta posição de liderança e de destaque na sua nação. Jesus está tratando desse assunto, porque se você não nascer de novo, você não pode ser salvo. Mas talvez você pergunte, pastor, mas por que eu preciso nascer de novo? Por uma razão muito simples. Porque naturalmente a inclinação do nosso coração é inimizade contra Deus. Antes de você nascer de novo, antes do ser humano nascer de novo, ele está morto nos seus delitos e pecados. E nós não podemos dar vida a nós mesmos. Antes de uma pessoa nascer de novo, ela é prisioneira, ela está cativa, ela é prisioneira do mundo, da carne, do diabo. Ela não pode libertar a si mesma. Mas por que você precisa nascer de novo? Porque antes de você nascer de novo, o pecado nos contaminou, nos sujou. E nós não podemos limpar a nós mesmos, lavar a nós mesmos, mudar a nós mesmos. Assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como um leopardo não pode mudar as manchas do seu couro, também nós não podemos mudar o nosso próprio coração. Nós precisamos nascer de novo. Mas por que você precisa nascer de novo? Porque se você não nascer de novo, você não pode ver nem mesmo entrar no reino de Deus. O céu vai estar fechado para você. A salvação vai ser impossível para você. Você não pode ser salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, pelas suas realizações, pelos seus predicados morais, pelos seus predicados espirituais. Você não pode ser salvo pela igreja que você frequenta, você não pode ser salvo pelo tipo de batismo que você recebe, você não pode ser salvo pelos rituais religiosos que você pratica, você não pode ser salvo por todo esse aparato.
Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Mas por que você precisa nascer de novo? Dentro do contexto aqui, porque uma fé apenas intelectual e emocional não pode salvar você. Se você percebeu, no capítulo 2, depois que Jesus faz o primeiro milagre do seu ministério, transformando água em vinho num casamento, diz o texto que, versículo 23, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais, ou seja, muitos vendo os milagres que ele fazia, creram no seu nome. Mas creram como? Creram emocionalmente, creram talvez intelectualmente, creram porque viram milagres, creram porque viram sinais, creram porque foram beneficiados por algum aspecto desses milagres que Jesus operava. Mas isso não é fé salvadora. Tem muita gente que já, diante de uma situação adversa da vida, orou a Jesus e recebeu dele um milagre, mas receber de Jesus um milagre não significa que essa fé é a fé salvadora. Esse tipo de fé não salva. Por que você precisa nascer de novo? Você precisa nascer de novo? Porque isso é uma ordem expressa de Jesus, no versículo 7, ele deixou isso claro. Confira comigo lá o versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E a pergunta que eu faço para você que está aqui hoje, para você que está nos assistindo, é esta: você já nasceu de novo? Ô pastor, mas o senhor está até me ofendendo com essa pergunta, eu sou crente desde o berço. Eu não perguntei isso. Não pastor, mas eu sou filho de crente, eu também não perguntei isso. Não pastor, mas eu sou presbiteriano de 4ª geração, também não perguntei isso. Não pastor, mas eu sou até líder da igreja, eu sou diácono, sou presbítero, sou pastor, sou missionário, sou líder dos jovens, dos adolescentes, dos homens, das mulheres, mas eu não perguntei isso, eu perguntei: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Pois bem, talvez você pergunte o seguinte: bom, mas então me explique melhor o que é novo nascimento. Qual é a natureza do novo nascimento? Bom, vejamos em primeiro lugar o que o novo nascimento não é. Esse Nicodemos aqui, conforme João 19:39, ele era um homem rico, um homem bem situado financeiramente. Tem muita gente que hoje, de acordo com a chamada teologia da prosperidade, pensa que se eu sou bem sucedido financeiramente, se eu tenho muitos bens, se eu tenho muito dinheiro, se eu sou próspero financeiramente, então isso significa que eu tenho a bênção de Deus e eu sou salvo. Mas isso não é verdade. A riqueza é uma bênção, a riqueza é uma dádiva de Deus, é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riqueza. A riqueza, como produto do trabalho honrado e da bênção do eterno, é uma grande dádiva de Deus. Mas é possível ser rico e ir para o inferno com toda a riqueza. Ter dinheiro não significa que eu estou salvo, porque o dinheiro pode comprar coisas boas para mim, mas o dinheiro não pode comprar para mim a vida eterna. O dinheiro não pode comprar para você o céu. O que não é novo nascimento? Segundo lugar, novo nascimento não é ter um profundo conhecimento da Bíblia. Olha comigo o versículo 10 do texto lido. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Meus amados irmãos, tem muita gente que confunde salvação com conhecimento da Bíblia. Há muitas pessoas que conhecem Bíblia mais do que você e eu. Há muitas pessoas que são verdadeiramente teólogos. Há muitas pessoas que são mestres. Eles não só conhecem, mas eles têm capacidade, habilidade, credencial para ensinar. E ensinam. Nicodemos é esse tipo de homem. Mas apesar de conhecer Bíblia, apesar de conhecer teologia, apesar de ensinar os outros Bíblia, apesar de ser um teólogo, Jesus diz: você não nasceu de novo ainda, Nicodemos, você não está salvo ainda, Nicodemos. E eu não estou com isso desencorajando você a estudar a Bíblia, não. Você deve estudar a Bíblia, você deve ler Bíblia, você deve ler teologia, você deve conhecer teologia, você pode e deve ser um mestre, mas o fato de ser um mestre e conhecer Bíblia não significa que você está salvo. Terceiro, o que não é novo nascimento?
Novo nascimento não é ser uma pessoa profundamente religiosa. Olha comigo, por gentileza, o verso 1. Está escrito o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Agora note comigo que ele é chamado de fariseu. O que significa isso? Ele era um fariseu. A palavra fariseu para nós hoje é uma palavra com conotação negativa, né? Mas lá no começo da história, o fariseu foi alguém que resistiu à helenização, à cultura helênica, à cultura grega. Lá no passado, fariseu foi aquele que levantou um movimento de reforma religiosa e de reavivamento espiritual. Lá no passado, o fariseu era aquele que era o separado, não misturava com as crendices, com o sincretismo religioso que a cultura helênica queria implantar. O fariseu era aquele que era zeloso da lei. O fariseu era aquele que orava, que jejuava 2 vezes por semana, era aquele que frequentava a sinagoga religiosamente. Então é possível que você seja uma pessoa religiosa, que você frequente a igreja, que você entregue o seu dízimo, que você não falte um culto, que você jejua, que você ora, que você se afasta do pecado, que você busca uma vida de santificação, que você tem uma vida regrada, emocionalmente bem impostada, culturalmente bem orientada, e mesmo assim você ainda não ter nascido de novo. Quarto lugar, que não é novo nascimento. Bom, novo nascimento não exerceu uma função de liderança na igreja. Olha comigo o versículo 1 ainda. Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quando diz que Nicodemos era um dos principais dos judeus, isso sugere-nos que ele era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte de Israel, que lidava com as questões morais e espirituais do povo. Era uma honra alguém ser membro do Sinédrio. Era uma pessoa vista como uma grande autoridade espiritual em toda a nação. Ele era reverenciado. Ele não só era uma pessoa culta, mestre, não só religiosa, mas ele tinha uma posição de ascensão, de liderança sobre os demais. E é para esse homem que Jesus diz: Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Quinto lugar, que não é nascer de novo, que não é novo nascimento. Novo nascimento, irmãos, não é ter informações, apenas informações certas acerca da pessoa de Jesus. Veja comigo o verso 2. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, primeira coisa que Nicodemos entende, que Jesus é um mestre, é um rabi. Segunda coisa, e está certo, teologia é boa. Segundo, sabemos que és vindo da parte de Deus, está correto também. Jesus é o próprio Deus, enviado pelo Deus Pai. Ele está certo nisso, a teologia dele está boa, é isso mesmo. Terceiro, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Está certa a teologia, é isso mesmo. Jesus fazia sinais da parte do próprio Deus, para glorificar o próprio Deus. Tudo isso está absoluta e rigorosamente certo. Teologia saudável, teologia ortodoxa. Ele tem as informações precisas e certas acerca da pessoa de Jesus. Mas nem por isso ele estava salvo. Amados irmãos, prestem bem atenção nisso. Uma coisa é conhecer a teologia, uma coisa é saber as verdades certas acerca de Jesus, outra coisa bem diferente é ter sido salvo por Jesus. Tem muitas pessoas que conhecem Bíblia, que são ortodoxas,
que sabem exatamente o que a Bíblia ensina sobre Jesus, mas ainda não estão salvas, porque nunca nasceram de novo. Sexto lugar, que não é novo nascimento. Novo nascimento não é apenas uma reforma moral, religiosa na nossa vida. Olha comigo o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque Nicodemos ficou numa pergunta, numa dúvida: mas como é que é esse negócio? Será que eu vou ter que voltar lá no ventre da minha mãe, nascer a segunda vez? Sendo eu um homem velho? Nicodemos está aqui trazendo à tona uma heresia perigosa, lá de 500 anos antes de Cristo, chamada de metempsicose, transmigração das almas, hoje conhecido como reencarnação. Será que é isso? E Jesus diz: não, Nicodemos, uma pessoa pode nascer, se pudesse, 1, 2, 1000 vezes, nasceria carne. O homem não pode produzir a sua própria transformação. Ainda que ele pudesse morrer, desencarnar, reencarnar, morrer, desencarnar, reencarnar, morrer, desencarnar, reencarnar, 1000 vezes, nasceria carne, com a mesma natureza pecaminosa. A não ser que o Espírito Santo opere em nós, a não ser que Deus faça esse milagre na nossa vida, nós nunca poderemos mudar a nós mesmos. Mas então, vem a pergunta: então o que é novo nascimento? Bom, confira comigo o versículo 3. Jesus diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então vamos pegar essa palavra de novo. Esta palavra no grego, a palavra anothen, significa novo, inédito, absolutamente novo, que nunca antes existiu. Ou seja, nascer de novo, na palavra do apóstolo Paulo, é ser nova criatura. O que estava para trás ficou lá para trás, agora tudo se fez novo. Você recebe uma nova mente, você recebe um novo coração, você recebe uma nova vida, você recebe uma nova família, você recebe uma nova pátria. Você foi feito de novo, por obra do Espírito Santo de Deus. Mas em segundo lugar, essa palavra de novo, anotem, significa do alto, de cima, de Deus, de tal maneira que o céu não é apenas o seu destino, o céu é a sua origem. Você nasceu de cima, você nasceu de Deus, você nasceu do Espírito, você nasceu por um milagre da obra de Deus em você, quando Ele entrou na sua história, e Ele tirou o tampão dos seus ouvidos, e Ele tirou a venda dos seus olhos, e Ele entrou lá dentro de você e arrancou o seu coração de pedra, e lhe deu um coração de carne, e Ele mudou as disposições íntimas da sua alma, e você que estava morto, reviveu, você que estava cego, está vendo a luz, você que estava surdo, ouve a voz do divino pastor, e Ele entrou na sua vida e fez tudo novo na sua história. Você como que ressuscitou dentre os mortos para uma nova vida em Cristo Jesus. Isto é nascer de novo. Mas, amados irmãos, em terceiro lugar, novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito de Deus. Olha comigo o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que significa nascer da água e do Espírito? Bom, nós temos que entender o contexto. Até o momento, o que eles entendiam por água, talvez, é aquilo que Jesus tratou lá na festa do casamento, né? Mandou encher d'água 6 talhas. E aquelas talhas eram talhas de purificação. Mas também, precisamos entender que a água aqui era aquilo que João Batista estava fazendo no Rio Jordão. Batizando as pessoas, batismo de arrependimento para remissão de pecados.
Então o que Jesus está querendo dizer em nascer da água e do Espírito é que você precisa, primeiro, meu irmão, se arrepender. Se você não se arrepende, você não pode nascer de novo. Não há salvação, remissão de pecados, não há novo nascimento para alguém que acha que está tudo bem com ele, que acha que a sua justiça própria é suficiente, que se basta a si mesmo. A não ser que eu reconheço que eu sou um pecador, a não ser que eu me arrependo dos meus pecados, eu não posso jamais ser salvo, porque eu não reconheço que eu estou perdido ainda. Mas talvez você pergunte, mas pastor, vou me arrepender de quê? Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não furto, eu não falo mal dos outros, eu sou membro da igreja, eu sou uma pessoa honrada, eu sou uma pessoa honesta. Me arrepender de quê? Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Um pé de laranjas não é uma laranjeira porque dá laranja. Ela dá laranja porque é laranjeira. A nossa natureza é pecaminosa. Não há nenhum bem em nós. Nós fomos concebidos em pecado, nós nascemos em pecado, o pecado está enraizado dentro de nós. Quando o pecado brota da nossa vida, no que falamos, no que fazemos, no que omitimos, no que desejamos e pensamos, é porque esta fonte, o DNA lá, está mostrando o seguinte: dali sai pecado, dali sai pecado, dali sai pecado. É a nossa natureza. A não ser que você se arrependa de quem você é e do que você faz, você não pode nascer de novo. É quando você se arrepende que então o Espírito Santo opera em você a transformação, até porque quem dá o arrependimento é Ele, quem dá a fé salvadora é Ele, quem regenera é Ele, quem transforma é Ele, quem faz tudo é Ele. Bendito seja Deus, do contrário, nenhum de nós poderia ser salvo. Bom, quarto lugar, que é novo nascimento. Novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Eu gosto demais da figura que Jesus usa no verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, e assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer. Eu não sei quanto a você, mas de vez em quando a gente tem a seguinte expressão: o fulano está assim, na beira de ser convertido. É só mais um empurrãozinho, eu já é quase crente. Às vezes nós dizemos assim: fulano é amigo do Evangelho. Eu pergunto a você, qual a diferença entre um morto que acabou de morrer e para um morto que está já há várias horas com um cadáver? Tem horas que a gente diz o seguinte: olha, esse aqui é só um soprozinho e pronto. O outro, ainda que vem uma ventania, não resolve não. Pode vir tempestade de vento em cima dele. Tem jeito não, aquele lá? Jamais. Quem de nós sopraríamos em Saulo de Tarso, cheio de fúria, está matando os crentes? O Espírito é livre, o Espírito é soberano, o Espírito é misterioso, ele sopra aonde quer. Sopra na rua, sopra no hospital, sopra em casa, sopra na boate, sopra no campo de futebol, sopra na igreja, sopra quando é criança, sopra quando é jovem, sopra quando é adulto, sopra quando a pessoa está no leito da enfermidade. Ele é soberano e ele é livre, ele sopra onde quer. Já viu alguém cercar o vento? Alguém tentou armazenar o vento, mas cercar ninguém conseguiu.
O vento é livre. Você pode medir a velocidade do vento, mas você não pode barrar o vento. Se Deus resolver agir num coração, ninguém pode impedir. Ele é soberano. Eu fico olhando para a Bíblia e eu vejo um camarada como Nabucodonosor. Ele resistiu, ele resistiu, ele resistiu, ele resistiu, ele resistiu. Deus fez o cara pastar capim lá no campo com os animais para converter o coração dele. Tinha um monstro chamado Manassés, um monstro. Pois Deus permitiu que ele fosse pego como um gancho, como um bicho, numa jaula, para que ele tivesse uma experiência com Deus. Eu quero dizer para você que Deus é soberano, e é exatamente porque Ele é soberano que você e eu estamos aqui. É porque Ele nos atraiu para Ele, é porque Ele nos chamou para Ele, é porque Ele nos arrastou para Ele, é porque Ele foi lá e tirou a venda, e tirou o tampão, e mudou a nossa história, e mudou o nosso coração, e transformou a nossa vida. Mas, sabe o que é curioso? É que diante de tudo isso, Nicodemos não tinha entendido nada ainda. Ele era mestre, e ele não tinha entendido. Olha a pergunta dele para Jesus. Versículo 9, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Cabeça dura. Acudiu Jesus. Ô Nicodemos, você é um mestre? Você não está entendendo ainda? Então Nicodemos, eu vou mostrar para você qual é a condição para você nascer de novo. Você conhece a Bíblia, né, Nicodemos? Você sabe que está registrado lá no livro de Números? Lá no capítulo 21, não tinha capítulo 21 ainda. Mas, quando o povo estava caminhando pelo deserto, houve um momento em que o povo começa a murmurar contra Deus. Murmurar contra Moisés também. Sabe o que Deus fez? Deus mandou serpentes abrasadoras para morder o povo. Eu não sei quanto a você, cada pessoa diz que tem asco de um tipo de bicho. Eu tenho asco de cobra, não gosto de cobra nem de plástico. Para mim não tem cobra inofensiva, toda cobra que eu ver, se eu puder ver, se eu conseguir, eu quero matar. Eu tenho medo, tenho pavor, tenho asco. Agora imagine o que Deus trazendo serpentes abrasadoras. Você entra na tenda, tem cobra, você sai da tenda, tem cobra, você vai correr, tem cobra, você sai para o campo, tem cobra, você volta para cá, tem cobra, para todo lado tem cobra, e cobra venenosa. Mordeu, morreu. O povo entrou em pânico. Recorrem a Moisés. Moisés, ora a Deus por nós, para Deus tirar essas cobras. Moisés orou a Deus, e Deus disse, Moisés, faz o seguinte, façam a cobra de bronze, dependure-a numa haste bem alta, e haverá que todo aquele que mordido pela serpente abrasadora, olhar para a serpente de bronze, vai ser curado da mordedura. Aí Jesus aplica. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, tenha a vida eterna. Essa é a condição para você ser salvo e nascer de novo. Primeira condição, é você reconhecer que você foi inoculado por um veneno mortal, da antiga serpente, chamada Satanás. E esse veneno mortal chama-se pecado. Segunda coisa que você precisa entender, é que ninguém pode resolver o problema do seu pecado, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. E Ele resolveu o problema do seu pecado, não foi com seus ensinamentos, nem mesmo com seus milagres. Ele resolveu o problema do seu pecado, quando Ele se colocou no seu lugar, como seu substituto, como seu representante, como seu fiador. E então diz a Bíblia que quando Ele foi lá na cruz, Deus pegou todos os meus, os seus, os nossos pecados, e lançou tudo isso sobre Ele, e Ele foi feito pecado por nós, e Ele foi feito maldição por nós, e naquele momento não havia beleza nele, naquele momento todo o meu, o seu,
o nosso pecado estava sobre ele, e diz a Bíblia que o sol escondeu o rosto dele, e diz a Bíblia que o Pai virou o rosto dele e o desamparou naquela cruz, e naquele momento a lei exigiu a morte dele, e ele morreu pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. E quando você olha para ele como aquele que morreu pelos seus pecados e crê nele, você recebe imediatamente a vida eterna. Louvado seja Deus. Aí acontece o milagre do novo nascimento. Você já olhou para Jesus como aquele que levou os seus pecados sobre a cruz, que morreu pelos seus pecados? Você que está nos acompanhando, não importa onde você esteja agora, mas se você reconhecer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, por amor a você, veio ao mundo e morreu pelos seus pecados, agora, nesse momento, o milagre do novo nascimento pode acontecer na sua vida, e você nascer de novo, e ser filho de Deus, e membro da família de Deus. Eu convido você para ficar em pé, e nós vamos orar. Esta é a maior decisão da sua vida. Nós na vida tomamos muitas decisões importantes, mas esta é a decisão de consequências eternas. Hoje pode ser o dia mais importante da sua história. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Arrependa-se e creia em Jesus, e o Espírito Santo vai operar este milagre na sua vida, do novo nascimento, e você vai experimentar a vida de Deus, a própria vida eterna, a alegria da salvação, a segurança da salvação. Então ore comigo. Deus bendito, nós te adoramos nesta hora, pela tua palavra. Adoramos o teu nome, porque tu és o Deus da nossa salvação, porque tu enviaste o teu Filho, o teu único Filho, para vir a este mundo, se fazer carne e habitar entre nós, e carregar sobre o seu corpo naquele madeiro os nossos pecados. Glória ao teu nome, porque Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras para a nossa justificação. Aplica, Senhor, a tua palavra a cada coração, em nome de Jesus. Conceda a eles agora o dom do arrependimento, o dom da fé salvadora, a própria vida eterna. Assim oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém.